Bom, vou chamar aqui para nossa roda o Washington Bonfim. Bom, conheci o Washington quando ele era secretário de Teresina, como eu já disse. Então, ele também é desse caso que já vestiu os dois chapéus. Agora ele está com o chapéu de secretário de Planejamento e Fazenda e Finanças. Então, eu queria que só dar um... Planejamento, desculpa. Só planejamento. Ainda não é o dono do cofre. Mas o que eu queria que você comentasse aqui, Washington, porque você também, então, você tem esse, do lado de uma secretaria meio, uma secretaria que viabiliza a ponta, uma secretaria que está ali para ajudar a educação a fazer o seu trabalho, mas que você não é a educação diretamente. Porque o que eu queria que você falasse, que você já teve esse chapéu de secretário municipal de educação, qual que tem sido hoje o teu papel como secretário de planejamento em apoiar a Secretaria de Educação num governo estadual que tem sido hoje um grande exemplo de prioridade para a educação? Eu acho que ninguém que mais ou menos acompanha a educação não tenha percebido o Piauí. O Piauí, na fala do governador, nas ações concretas, nos resultados, né, naquilo que ele tem conseguido efetivamente alcançar, tem mostrado uma dianteira muito importante, né, um farol muito importante para o Brasil. Então, eu queria que você contasse um pouco como que, nesse governo que prioriza a educação, não só na fala, mas também, né, nos resultados, como disse aqui a Anitta, qual tem sido esse papel do planejamento nesse governo que prioriza a educação? É uma ótima pergunta. Se eu soubesse responder, era bom. Mas, primeiro, boa tarde a todas, todos. Cumprimentar todo mundo aqui em nome da Priscila, do Gregory. É um prazer estar aqui. Até me assustei com o convite, né? Porque eu fui, como a Priscila disse, eu fui secretário de Educação e hoje eu já... Isso tem 20 anos. Eu ainda considero o melhor momento da minha vida foi quando eu fui secretário de Educação. E eu vivia mais aperreado do que vivo hoje. Mas por algo que a Fernanda colocou. Hoje o papel do planejamento, na realidade, é sair, né, cortando todo mundo. E ela descreveu aqui de uma maneira magistral, né? Fica todo mundo com raiva de você em algum momento, né, dos 4 anos, quando não está todo mundo com raiva ao mesmo tempo. Então, é uma posição de zagueiro incômoda. Mas eu acho que, do ponto de vista do que eu dei uma olhada no livro, eu gostei muito. Eu acho que é uma discussão importante para o Brasil. Com a apresentação, fiquei animado, porque, na realidade, a gente está menos pior do que a gente se julga. Isso é muito importante. Mas queria, né, desse ponto de vista do planejamento e da relação com a educação, eu queria colocar duas coisas. A primeira é da prática, e o Romeu, né, está trabalhando lá, conhece melhor do que eu, da prática de usar os dados para tentar endereçar a política pública. Isso que o planejamento faz. E, no caso da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, isso tem sido feito, um escritório de projetos, né, algo muito focado, muito baseado nas avaliações sucessivas dos alunos e uma noção clara de endereçar, né, respostas para as questões. O Ricardo Henriques também está lá. Endereçar as respostas corretas para os problemas corretos. Eu chamaria que entraria ali na questão da equidade de alguma maneira, né? E na ideia do monitoramento também, né? De tentar, à medida que você vai fazendo a política pública, você vai avaliando e você tem uma noção exata de para onde você está indo, porque os dados estão chegando antes, né, do menino não ter aprendido, ou do menino ter ficado reprovado, ou coisa que o valha, que essa é talvez a maior dificuldade da educação, você colocar na cabeça, especialmente, né, tá gravado, mas tudo bem, dos professores, né, que às vezes, né, você consegue salvar a criança no início do período escolar. Isso às vezes, né, não é tão simples. O outro ponto, né, dessa relação do planejamento com a educação tem um fato importante. A gente tem um governador que foi secretário de Fazenda, colega da Fernanda. Então, eu não conhecia o termo febre de dezembro, ainda é uma realidade, né? A incapacidade de você olhar
né, para onde vai todo o fluxo de receitas, né, você monitorar o ano todo lá os 25%, e de repente você chegar em dezembro, ter dinheiro extra e você não saber muito bem o que fazer com ele, ainda é um problema a ser equacionado, mesmo que você, né, a gente monitora, olha, mas 23, 24 a gente passou pela mesma coisa. Algo importante que a gente fez, hoje outros estados estão fazendo, outros municípios, é usar uma parte desse recurso, por exemplo, para resolver um problema que o novo Fundeb criou, que é a história de você fazer uma alíquota modular, né, de previdência para que esse excesso vá para, né, o patronal, né, do Estado, para você equalizar um pouco o problema que está criado, né, com a questão da previdência social, né? No caso do Estado do Piauí. Então, acho que tem esses dois pontos, né? Um foco firme em evidências para atuar no dia a dia, mas ainda um desafio grande na execução do planejamento para que você não tenha o que o livro chama de febre de dezembro, ou seja, você ter capacidade de fazer o planejamento correto, com o gasto correto, ao longo do ano, para que você não tenha a possibilidade, às vezes, de estar procurando despesa para fechar os 25%, que é uma coisa um tanto quanto incômoda, né? Porque, na realidade, se tem aquela sobra, faltou em algum momento e você não conseguiu atuar. Eu acho que esse é um ponto importante ainda da nossa relação com a Secretaria de Educação. Posso só fazer um adendo nessa minha pergunta, para aproveitar essa tua resposta, que é a relação do planejamento com a educação. Vocês trocam esse monitoramento? Vocês têm uma governança interna? Vocês têm uma rotina? Só contar um pouquinho sobre isso. Na realidade, a gente tem uma comissão financeira de gastos, não é só a Secretaria de Planejamento, a gente tem reuniões quinzenais e a gente olha, primeiro, autoriza todos os gastos, né, participa a Fazenda, o Planejamento, a Secretaria de Governo, a Administração e a Procuradoria-Geral do Estado, e a gente olha para toda a execução financeira de 15 em 15 dias, olhando os balanços, e aí são duas grandes preocupações. Uma não é tanto uma preocupação, que é o índice da saúde, que na realidade é insuficiente, os 12% são insuficientes, então você tende o dilema na saúde não é você controlar, né, o gasto para que ele não exceda e sufoque outras setoriais. E no caso da educação, isso é feito para e passo. E a gente tem, fora isso, reuniões pelo menos trimestrais para fazer justamente o que você vai licitar ainda, o que tem ainda no portfólio. As tuas licitações vão chegar antes de dezembro, justamente para ficar olhando para os 25% e evitar esse desperdício dos 25% com despesas que não são adequadas, né? ou que são meio fortuitas, né? Por conta do cumprimento do índice. Não, perfeito. E essa é uma preocupação importante, porque a gente vive com esse fantasma da unificação dos pisos, né? Porque o dia que juntar educação e saúde, a gente sabe quem vai ganhar, né? Nessa corda aí. Então, enfim, que bom que a gente tem que ter esses bons exemplos de acompanhamento. Muito bom.